na prova. Os outros assuntos, como processo de saúde e doença, de registro de enfermagem, e qual é o outro? O processo de enfermagem, ela não cobra tanto, mas desses ela ainda cobra mais processo de enfermagem. E aí, se vocês precisarem de resumo, vocês pedem que a gente manda. Porque esse a gente não vai fazer uma aula sobre, porque é coisas que ela cobra menos. Aí vocês falam lá no grupo se vão precisar de resumo. E as questões a gente vai tentar mandar até amanhã. Então, vamos começar aqui. Os sinais vitais, como vocês sabem, a gente vai ver a temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial e a dor, que também a dor entra nessa escala de sinais vitais. E aí, quando a gente vai aferir esses sinais vitais, a gente afere na admissão, quando o paciente chega lá para a gente fazer a avaliação, nós temos obrigatoriamente que ver os sinais vitais dele, nos horários preconizados pela instituição, que normalmente é de 6 em 6 horas, cada hospital tem as suas normas, mas também a gente tem uma, vamos dizer, uma flexibilidade, quando um paciente, a gente chega, faz a aferição e vê que o paciente está com a pressão alterada, está com a temperatura alterada, então a gente pode estar indo aferir em menos tempo do que de 6 em 6 horas. Vamos também aferir antes, durante e após algum procedimento cirúrgico, antes, depois e após de transfusão sanguínea e tratamento de quimioterapia, condições físicas alteradas e queixa de sintoma inespecífico. A pessoa está aqui, começou a passar mal, desmaiou e ninguém sabe por quê. Então, a gente vai aferir para ver se o motivo dela estar passando mal é por alguma alteração nos sinais vitais. E avaliação em visita domiciliar e consulta domiciliar também. Essa questão aqui de quando aferir, ela não pega muito não, mas a gente tem que saber. E aí a temperatura, os valores que a gente vê. A gente diz que os valores fisiológicos são normotérmicos. O paciente está normotérmico quando ele está com os valores fisiológicos. E aí o adulto vai ser 36,5, a temperatura média dele, e do idoso 36. Na aula, né, ela fala de outros, do RN, da criança, mas a gente tem que se lembrar agora do adulto e do idoso. Do idoso, pode ser que ela, nas questões dela, cobre como um caso clínico, né? Paciente tal, de 65 anos, chegou na unidade com tais sintomas, nananã, aí vai falar os sinais vitais dele, diz que a temperatura está 36, ou está 36,5, por exemplo. Então, está alterada, porque a média dele é 36. Então, é bom sempre estar lembrando do adulto e do idoso, os valores. E aí, os valores de alterações. De febre e hipertemia, é quando é maior que 37,5, e de hipotermia. Temos a leve, a moderada e a acentuada. A leve é 32 a 35 graus, a moderada é de 38, e era 28, gente, eu errei, brinquei. É de 28 a 32 graus, e a acentuada, que é menor que 28 graus. E aí, vocês se lembram também que hipertemia é ligada a fatores ambientais e febre a micro-organismos. Se eu não me engano, teve uma questão na nossa prova que falava alguma coisa disso. E aí, a gente tinha que colocar o motivo da alteração e o porquê, né, da hipertemia ou se era febre, não lembro, mas acho que era hipertemia, que é ligada a fatores ambientais. E aí vai ter alguns fatores que influenciam nesses valores de temperatura, como idade, atividade física, estresse, ritmos cardiano, nível hormonal e entre outros. E aí vai ter os locais que a gente pode estar aferindo a temperatura. A gente vai ver a temperatura central no reto e na membrana tipânica. Esses locais é o local que tem um valor mais fidedigno, a nossa real temperatura, porque não tem influência de outras coisas, como, né, ambientes e tal. E a temperatura superficial vai ser na cavidade oral,
na pele e nas axilas. A pele é por conta, né, que nem sempre vai ter como a gente aferir nas axilas, se for um paciente muito magro, muito caquético. Não vai ficar um buraco na axila que você não vai conseguir fazer a aferição, porque para fazer a aferição, o termômetro ele tem que estar realmente entre peles, entre duas peles. E aí, normalmente não consegue quando o paciente é bem magrinho. Eu já peguei um assim, na prática. E aí, uma coisa que não cai na prova, né, mas é bom vocês saberem para a prática, que a Eli Rose cobra muito disso na prática, que é lembrar de limpar, de fazer a antisepsia do termômetro entre um paciente e outro. E não guardar o termômetro contaminado dentro da caixinha, porque aí a caixinha vai estar contaminada, e mesmo que você limpe e coloque lá novamente, vai contaminar de novo. Então, sempre se lembrem de fazer a antisepsia do termômetro entre um paciente e outro. E aí vamos ter a respiração. A respiração é um mecanismo que o corpo utiliza para fazer trocas de O2 e de CO2. E aí esses mecanismos, ele usa alguns processos, como o processo de ventilação, que é o movimento dos gases para dentro e para fora do pulmão. Ela não cobra muito isso daqui em si, esses processos, mas a gente precisa saber. O que ela vai cobrar é isso daqui, o que a gente observa na respiração e a saturação, né? E os valores. Voltando. A gente vai ver na ventilação a frequência, o ritmo e a amplitude dessa respiração. A frequência vai ser o número de respirações que aquele paciente vai ter durante 1 minuto. O ritmo, né? Se vai estar um ritmo lento, um ritmo mais rápido. E a amplitude, que é o movimento da caixa torácica, se faz um movimento completo ou se está reduzido ou se está fazendo muito aquele movimento. E aí vai ter a difusão e a perfusão. A difusão vai ser a movimentação de O2 e CO2 entre os alvéolos, e a perfusão vai ser a distribuição das hemácias até os capilares sanguíneos. E aí a difusão e perfusão é por meio delas que a gente consegue ver a saturação do paciente, que a saturação é a quantidade de O2 ligada à hemoglobina. Lembrem disso, quantidade de O2 ligada à hemoglobina. E aí vamos ter os valores fisiológicos. Quando o paciente está com os valores fisiológicos, a gente diz que ele está eupneico, ou eupneica, né? Depende. E aí os valores vai ser de 10 ou 12 a 20 ou 22 respirações por minuto. E a saturação vai ser de 95 a 99. Se for abaixo de 95, e aí esse paciente já vai ter que ter um suporte de oxigênio. Vamos ter também fatores que influenciam exercício, dor, tabagismo, a posição, medicação, a hemoglobina, onde está muito relacionada às anemias, ansiedade, lesão neurológica. E aí as alterações que vamos ter na respiração. Vamos ter a bradipneia, que é a frequência abaixo que 12 respirações por minuto. Taquipneia, que é a frequência acima de 22. E a apneia, que é a ausência total de respiração, o paciente não está respirando. Aí vamos ter a hiperpneia, que é o aumento da profundidade, a caixa torácica vai estar fazendo um movimento maior, uma depressão maior, podendo ter ou não aumento da frequência. E aí a gente vê muita hiperpneia após exercício físico. E aí vai ter a hiperventilação, que vai ser o aumento da frequência e da profundidade, e a hipoventilação, que é a frequência baixa e profundidade deprimida. Ela também dá alguns outros tipos de respiração, acho que é Ken, Twist, uma coisa assim, Ken, Twist, não lembro não. Mas ela não cobra isso na prova, não, é só a nível da gente saber como é esses tipos. E normalmente a gente nem vê isso, então a gente vê mais essas que eu acabei de falar. Bem, gente, agora o próximo sinal vital que a gente vai ver é o pulso. O pulso ele vai ser a delimitação palpável da circulação sanguínea em uma artéria e vocês vão poder aferir esse pulso em vários locais. Na artéria temporal, que é aqui nessa lateralzinha da testa, na carótida, que é aqui no pescoço, na radial, que é a do pulso, que é a que geralmente vocês vão usar quando vocês estão aferindo pressão, a braquial,
que é a que fica na face anterior medial do braço, e a femoral, que é a que fica ali na coxa. Mas não se atentem a essas questões de localização. As que mais vocês vão utilizar é a radial e a braquial só. E aí, o que é que vocês vão analisar nesse pulso? Vocês vão analisar a frequência. A frequência ela vai ser o número de pulsações por minuto. Então, você vai ali com o seu dedo em cima daquela artéria, seja no pulso, seja na braquial, para poder ver esse pulso por 1 minuto. Não inventem de fazer, por 15 segundos e depois multiplicar por 4, ou por 30 segundos e multiplicar por 2, porque vai ter a outra característica do pulso, que é o ritmo, né? Ele pode ser rítmico, pode ser desrítmico. Então, se você for fazer ali por 30 segundos, pode ser que nos primeiros 30 segundos dê um valor, mas nos próximos dê outro, porque aquele pulso não tem um ritmo certinho. Então, sempre façam por 1 minuto inteiro. E nunca usem o polegar, porque o polegar ele tem pulsação própria, uma leve pulsação, então vocês podem acabar se confundindo. E também a força, né? Se esse pulso ele é fraco, se ele é forte ou se ele não é palpável. E aí, aqui tem alguns valores de referência. A Eli Rose não vai cobrar isso. É só para que vocês saibam que há uma variação de valores de acordo com a fase da vida da pessoa. Um lactente vai ter de 120 a 160 batimentos por minuto, enquanto um adolescente tem de 60 a 90, um adulto de 60 a 100. Mas sempre foquem na do adulto, que é o que vocês mais vão ver, que é de 60 a 100 batimentos por minuto. Essa é a unidade de medida para pulso. E aí, como vocês vão caracterizar esse pulso? Um pulso abaixo de 60 é bradicardia, né? Bradicardia ou bradisfigmia. Qual a diferença entre esses dois? É só o local onde você vai pegar aquele pulso. Se você fizer a ausculta do coração e deu tal valor, que é abaixo de 60, é bradicárdico porque você fez ali no coração. A esfigmia é quando você faz essa delimitação no pulso. A Eli Rose não cobra muito, quem cobra mais é a Roberta, mas é para caso vocês vejam esse termo esfigmia, vocês saibam o que ele significa. E aí, mais de 100 fica taquicardia ou taquisfigmia. E aí, como a Mayara, a gente vai tentar ficar passando sempre para vocês algumas dicas da prática. E como a Mayara falou, mesma coisa do termômetro para o pulso também. Se vocês forem usar estetoscópio, limpem, higienizem a parte do diafragma, que é aquela que vocês usam para auscultar, depois de usar em um paciente, depois de usar no colega, depois da prática. Sempre mantenham os materiais de vocês higienizados. Pode passar, mãe. E aí, em relação à pressão arterial sistêmica. A pressão, ela é a medida da força que vai ser exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue. E aí, vocês sempre vão ver a pressão em 2 valores, certo? Tal valor por tal valor. O primeiro valor, que é o valor mais alto, vai ser a sistólica. A sistólica, ela é o pico máximo de pressão no momento em que o sangue é ejetado para dentro da aorta. Então, é a pressão máxima que aquela artéria vai sofrer. Já a diastólica, ela é a pressão mínima que vai ser exercida nas paredes arteriais a qualquer momento, principalmente quando está assim, em relaxamento. E aí, abaixo nesse quadro, a gente tem os valores de referência para vocês tomarem como base de acordo com as atualizações, porque quem não ficou sabendo, agora está sabendo que o que antes, né, o 12/8, que não era algo tão preocupante assim, agora já é algo para se ficar atento, porque já está dentro da classificação de pré-hipertensão, né? A pressão, assim, ideal é que seja abaixo de 120, abaixo de 80.
Aí, se tiver entre 120 e 139 ou 80 a 89, já precisa ali ficar de olho, porque já está dentro dessa faixa de pré-hipertensão. E os outros estágios acima já são de hipertensão arterial em estágio 1, 2 ou 3. E aí lembrar para vocês que a unidade de medida para a pressão arterial é aquele mmHg, que é o milímetros de mercúrio. Pode passar. Aí, gente, essa parte aqui é mais para vocês tomarem conhecimento de coisas que podem influenciar a pressão arterial. E vocês vão ver que tem inúmeras maneiras que a pressão arterial pode ser influenciada. O volume do líquido. Quanto mais volume eu tiver de líquido passando por uma artéria, mais dificuldade esse líquido vai ter de passar, e isso vai aumentar a pressão. Então, sempre que tiver alguma coisa que está impedindo, que está dificultando a passagem daquele líquido pela artéria, isso vai aumentar a pressão que tem que ser feita nas paredes dela. A viscosidade do líquido também, quanto maior a viscosidade, maior a pressão. Resistência vascular periférica. Isso aí vocês vão ver mais em feridas, vocês vão ouvir falar dessa resistência vascular periférica. Mas tem pessoas que lá na periferia de seus membros, né, geralmente nas pernas principalmente, tem ali uma barreira, vamos dizer assim, que dificulta o retorno venoso, né? Então, essa barreira também acaba, né, gerando ali um aumento da pressão. A aterosclerose são as placas de gordura, vão dificultar a passagem do líquido, então vão aumentar a pressão. A arteriosclerose, que vai diminuir a elasticidade dos vasos, também aumenta a pressão. E tem outros fatores, como idade, estresse, etnia, porque tem uma prevalência maior de hipertensão em pessoas da raça negra e realmente há ali uma questão de genética envolvida. Sexo, há uma prevalência de hipertensão arterial mais nos homens, hereditariedade, medicação, atividade física, tabagismo. O tabagismo, porque ele vai deixar o sangue mais viscoso. E aí, como vocês viram ali, a viscosidade, ela aumenta a pressão arterial. E aí embaixo são algumas coisas que vocês precisam ficar muito atentos quando vocês forem aferir a pressão. Primeiro, que a pessoa tem que estar com bexiga vazia, não pode estar com as pernas cruzadas. Se tiver feito atividade física, a pressão tem que ser aferida só 30 minutos depois. Se tiver usado cigarro, consumido álcool, só 40 minutos depois. E se a pessoa tiver... A Tainara levantou a mão, quer falar alguma coisa? Bia, por que que a bexiga tem que estar vazia? Você pode me lembrar? Mulher, eu acredito que é alguma coisa lá de fisiologia, que eu não vou lembrar, porque fisiologia não era o meu forte, mas tem a ver com... Meu Deus, qual era o nome do sistema? Deixa eu ver, ali respondeu aqui. É porque, tecnicamente aumenta a pressão, mas tinha alguma coisa que o Maia falou e que provavelmente eu não vou estar lembrando, mas eu vou dar uma pesquisada para poder te explicar. É isso, é esse sistema bem aí. Obrigada. É por causa desse sistema bem aí que, por conta, quando a bexiga fica cheia, isso acaba aumentando a pressão nos vasos. Aí por isso que a pessoa tem que estar de bexiga vazia. Tá bom, Bia, obrigada. Nada, meu bem. Sim. Aí outra coisa que vocês precisam estar atentos, principalmente na prática, é que se o braço do paciente estiver inchado, se tiver algum acesso próximo do local, se tiver ferida, se ele tiver feito alguma cirurgia, não façam naquele braço, né? Mas aí tem casos em que os dois braços estão comprometidos. E aí, nisso, vocês podem usar o aparelhinho de pulso, se tiver na enfermaria, e olhe lá. Ou então, tipo, reportem para o professor. Ó, não dá para fazer, não dá para aferir porque os dois braços estão comprometidos. A Maiara, ela teve...
Pode falar. Beatriz, Hum. não sei se é um costume utilizar, mas também tem como aferir a pressão no pé? Menina, eu acho que já ouvi disso. Mayara, tu já... Acho que uma vez citaram isso pra gente. Ou era pressão, ou era outra É a- coisa. Era Eu não pressão escutei mesmo, direito. A feria quando? no pé. No pé? O cara não falou disso uma vez? Vale, eu não tô lembrando, não. Mas acho que pode Ah, mesmo. não era na pressão, não, era de acesso. Então, pressão não tem o costume de aferir pelo pé. Mulher, assim, tem uma artéria ali. Eu só não acho que ela vai ser, assim, forte o suficiente para aferir ali a pressão. Não sei. Mas não é uma coisa que a gente costuma ver Acho dentro que das assim, né? enfermarias. É em último caso. Por exemplo, o paciente tiver fístula no braço, aí não pode fazer nada com aquele braço. Aí, não sei. Mas acho que seria só em caso muito extremo, de último caso, Sim, realmente. Licença, pode falar. quando eu estava no técnico, a minha professora ela disse que a Nupé pode ser utilizado, porém tem preferências melhores, né? No braço, por exemplo, no próprio antebraço, só em caso de realmente não poder ou necessidade do paciente que o do pé pode ser utilizado. Ou, por exemplo, que o braço pode ser muito fino e a perna pode ser um pouco mais maior do que o braço, não sei. Aí pode ser utilizado lá de preferência. Sim, olha, lá na prática eu tive dois pacientes que foi exatamente isso. Uma, o braço era muito grande, ela estava com muito edema, Eu tava com a e nasáfia. aí não o esfígma não abarcava o braço dela. Eu tentei três coisas e não abarcava o braço dela. Aí eu consegui com a técnica lá no posto, aqueles que a gente coloca na radial, aqui no pulso. Aí foi que eu consegui aferir a pressão dela. E também já peguei outro paciente que já era o contrário, o braço dela era muito, muito fininho, que também não consegui por conta que ficava muito folgado, não fechava. Então, acho que nesses casos seria no membro inferior seria uma opção. Sim, sim. Aí voltando aqui, então tem essas especificações, vocês sempre se atentem a isso e sempre deixar o braço na altura do coração para poder fazer a aferição da pressão. Pode passar, Maia. Agora, o sinal vital de dor. Ele é um dos mais, assim, simples, vamos assim dizer, porque dor é uma coisa muito subjetiva, que nem tá aí no conceito, é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano real ou potencial. Mas é uma coisa que a gente não vai conseguir descrever, só o paciente. E às vezes até mesmo o paciente não vai saber descrever aquela dor dele. Mas o que a gente vai avaliar? A gente tem que avaliar quando essa dor acontece, quando é que dá início a ela, qual a duração, qual a localização, qual a característica dessa dor, o padrão dela e a intensidade. E aí, o que a gente pode fazer para pedir para o paciente avaliar é sempre pedir que ele dê um parâmetro entre 0 a 10 para a dor dele. E no caso de pacientes que, tipo assim, ou eles estão com tanta dor que eles não estão conseguindo falar, ou então ele não sabe dizer assim, dar um valor específico, você pode usar essa escala aí de baixo, que tem as carinhas, que é a escala visual analógica, a EVA, para que ele diga assim, qual mais se encaixa com o que ele está sentindo no momento. E o que a gente pode fazer para esse paciente que está com dor é, assim, além dos medicamentos próprios para dor, a gente pode tentar reposicionar paciente, diminuir a luz. Nos casos dos RNs, eles dão
uma coisa que eu acho muito fofinha, que eles dão uma solução adocicada para os RNs quando tem que fazer algum procedimento que vai ser doloroso para eles. Não opioides ou opioides, né? Não para os RNs, tá? Já para os adultos. E, enfim, tudo que possa fazer com que aquele paciente sinta menos dor. Qualquer ação que faça com que ele suporte melhor a dor já vai ser de grande ajuda para ele. Até mesmo conversar com ele durante ali um procedimento, algo que você esteja fazendo já ajuda muito. Sim. E também lembrar que essa questão da escala de 0 a 10, vocês vão falar que 0 é nenhuma dor, obviamente, e 10 é a maior dor que ele já sentiu na vida dele. Para ele escalar essa dor, para eles terem mais uma noção e fazer uma medida mais real da dor que ele está sentindo. Porque, né, pode falar, eu tô com muita dor só para passar na frente, aí, ou para tomar remédio, alguma coisa nesse sentido. Pode passar, Mayara. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa assim que vocês ainda estão meio assim com sinais vitais? Alguma coisa que ainda vocês não têm entendido muito bem? Pode falar, Lucas. Aquele lance das cruzes, sabe? Das 4 cruzes, eu ainda não consegui entender direito. Do sinal de Godet, né? A gente provavelmente vai falar dele na aula de exame físico, mas já adiantando para vocês. Quando a pessoa está com edema, né? Para os leigos, quando a pessoa está inchada, a gente vai pressionar o nosso dedo ali na pele da pessoa e vai analisar qual que está a profundidade daquele edema. É uma coisa que é muito visual. Aí, se, né, no seu olhar ali, no seu olho, tiver ali um edema que está ali com uns 2 milímetros de profundidade, então vai ser só uma cruz. E aí, Calma aí, Bia. Essa é Tá uma bom. cruz. A gente vai perceber que na hora que a gente afundar o dedo, que tirar, o edema já vai sumir praticamente na mesma hora. Não vai demorar para retornar daquela depressão que criou ali. Sim, sim. Aí, 2 cruzes já vai ser 4 milímetros, 3 cruzes, 6 milímetros, e a maior, que é de 4 cruzes, geralmente é 8 milímetros, que foi o caso dessa paciente da Mayara, que estava com a nasarca. O professor Kyron, ele colocou essa parte acho que foi, como é o nome dessa parte? Bem que essa região hipotenar da mão, todinha, na mão da mulher, e ela afundou muito, muito mesmo. Então, ali já era um edema realmente de umas 4 cruzes. Aí, sempre que a gente vai fazer escrever na evoluçãozinha, a gente escreve uma cruz barra 4, que é tipo assim, de uma cruz para 4. Sempre fica esse valor, esse 4 junto, depois da barra. E aí a gente dá o primeiro valor, o valor que a gente encontrou quando fez o teste, o sinal de Godet. Deu para entender? Deu, mas é que, assim, eu tava lendo na Alba que ela é usada também para avaliação das mucosas e até da respiração também. Não, sim, das mucosas realmente dá para fazer. Agora, da respiração. Eu li aqui na Alba. Tu lembra, mãe? Lembrando, não, do que ele tá querendo falar. Dá pra tu ler aí o que tem escrito pra gente ver se a gente se lembra o que é? Ó, tá aqui. Dispneia. Definir intensidade. Escala de aí as cruzinhas e fatores relacionados a dor e fadiga. Não, ela não passou isso pra gente, não. Essa é a questão de medida da. Não, ela não falou não pra gente isso. Talvez seja algum outro exame parecido com. Só que o resultado se dá igual ao de Godet, em cruzes. Porém, não é o Godet em si.
Eu imagino que seja isso. Talvez seja para, tipo assim, a profundidade da respiração da pessoa, para classificar, sabe? Entendi. Eu tenho uma pergunta em relação ao pulso. Para a gente, assim, em relação ao ritmo, para a gente conseguir identificar melhor o ritmo do pulso, é mais fácil durante a ausculta do que na palpação? Eu acho que é mais fácil, porque às vezes na palpação você acaba se perdendo. Você achou ali o pulso, mas aí do nada você perde. Então, fazer a ausculta é bem melhor. Mas aí no caso, por exemplo, de quando você for aferir a pressão, você realmente tem que pegar o pulso ali na radial com o dedo mesmo, porque é o jeito. Mas assim, a Eli Rose sempre vai falar isso, é realmente treino, é só ficar treinando. Mas para respiração, para tipo, respiração não, para pulso, o do coração, eu acho mais fácil de vocês pegarem, porque a do pulso, como eu disse, é mais fácil de você perder. Obrigada. Beatriz, você sabe me dizer se na última avaliação ela cobrou a respeito dos padrões respiratórios? Porque ela chegou a falar lá na sala, só porque eu fiquei meio assim. Ah, aqueles que são específicos, né? Sim, tem uns 2 a 3 que são bem específicos. Eu queria saber se ela realmente cobrou a questão do termo deles em si ou o que causa eles. Ela cobrou os que eu coloquei, que foi, deixa eu ver aqui. Não, eu sei de qual ela tá falando, que é tipo de Shane Stokes, de Biot e de Kussmaul. Ela não cobrou. Ela falava muito e eu até achei que ela cobraria uma questão assim, mas ela não cobrou na nossa prova. O que ela realmente cobrou foi essas alterações aqui, esses tipos de respiração. Mas é porque é uma coisa que a gente não vê muito. Porque a gente pode até ver esse tipo de respiração na UTI, em algum caso de paciente muito mesmo, muito rebaixado, e que no caso a gente não vê tanto na prática. Nesse início a gente não vê. Então, ela falou só para nível de entendimento mesmo. Meninas, vocês têm algum roteiro de exame físico que vocês usavam no quarto A período? gente, a gente tem, que foi um que o Railson, do atual sexto período, fez. A Mayara vai mandar para vocês, que eu acho que ela ainda tem o documento. Eu só tenho ele rabiscado ainda no papel. Mas a gente vai mandar, Tá bom, obrigado. né? E aí eu queria saber se a professora já marcou a prática de vocês, de exame físico, para a gente ver se consegue acompanhar. Prática, ela não marcou ainda não. Ela só fez mesmo uma demonstração. Porque eu e a Bia, a gente tá querendo marcar com vocês, dividir vocês em 2, 3 grupos. E aí, em algum horário, depois do almoço, de 1 a 1h30 por aí, a gente fazer essa prática com vocês. Só que a gente tá vendo ainda direitinho questão de dias, porque esse período tá muito corrido para nós. Mas aí vai dar certo, vamos conseguir aí. Aí, próxima semana, daria certo para vocês, se a gente conseguir fazer? Aí eu e a Bia vamos nos programar direitinho e aí a gente avisa vocês. Aí a gente vai dividir provavelmente em 2 ou 3, porque não tem como, né, fazer a turma inteira junto, para a gente poder realmente acompanhar e tirar as dúvidas de vocês.